sua conduta criminosa, porque eles acham aquilo normal, eles acham que você, na verdade, apanhou como o menino falou. Teve um motivo. Ela descumpriu uma conduta. Eu falei para ela não sair. Ela saiu para beber com as amigas. Eu falei para ela não usar essa roupa justa. Ela usou. Eu falei para ela para não colocar um batom vermelho. Não sei se vocês lembram da pesquisa da revista Exame, né, que falava da cor de batom e do tamanho da saia, né? Aí, comprida, de família, no joelho, para casar, curto. Estou usando o termo da pesquisa. Esmalte, nude, para casar, rosinha claro, de família, vermelho, de novo. Essa é uma pesquisa que foi feita pela revista Exame, né, que reflete o quê? O pensamento da sociedade. Hoje, século XXI. Essa pesquisa não foi 1500, continua reproduzindo. Então, essas pesquisas mostram isso, né, que a gente vem reproduzindo e a gente não se dá conta disso. Aí depois a gente fala assim, poxa, por exemplo, a questão da representatividade das mulheres no poder legislativo. Hoje a gente tem cota para mulheres. E por que a gente não conseguiu ainda aumentar esse número? Por quê? Se a gente tem a Lei Maria da Penha desde 2006, por que a gente não diminui o índice de feminicídio? Porque as pessoas falaram assim, não, a gente vai criar a lei, vai ter um boom de violência, depois a gente vai diminuir. Não, a lei não vai alterar isso é uma cultura, a gente tem que desconstruir essa cultura. Na França, eu tive uma capacitação com policiais da França sobre a violência que eles chamam lá de violência conjugal. Na França, em 2019, eles tiveram um boom de feminicídio e a França, a população da França, os franceses, eles têm por hábito, né, fazer manifestação. Agora eles estão fazendo uma manifestação, né, contra a reforma da Previdência. A gente teve reformas aqui muito piores, não vi ninguém na rua se manifestando. Lá eles têm por hábito se manifestar. E aí, quando teve esse boom, né, de feminicídio, que é bem menor do que o nosso, né, diga-se de passagem, ainda que proporcionalmente falando, né, eles falaram assim, opa, a gente tem que fazer alguma coisa. Eles se reuniram, fizeram audiências públicas no movimento chamado Grenale, fizeram audiências públicas durante 3 meses, a sociedade paralisou, a sociedade inteira parou, falou assim, violência conjugal vai ser a nossa prioridade. O que podemos fazer para diminuir os índices? Eles não fizeram uma lei, eles paralisaram para ver quais políticas públicas precisariam ser adotadas para diminuir os índices. E eles entenderam, né, dentre várias políticas, né, primeiro criminalizar a violência psicológica, que aqui foi criminalizada há pouco tempo, né? A gente tem o stalking, que é a perseguição, e o crime de violência psicológica, propriamente dito, né, que entrou aqui no ordenamento jurídico agora, né, tem pouco mais de um ano. Eles tiveram lá, começaram a perceber que precisaria de uma equiparação de homens e mulheres nas cúpulas. Porque se você tem uma cúpula de homens, é mais fácil ser o quê? Feminista ou machista? Primeira pergunta. Independente se você for homem ou mulher. Você né? considera a minoria. Não, mas é mais fácil ser o quê? Feminista ou machista? Se a maioria é machista. Não, mas a maioria, as mulheres são 52% da população. Então nós somos a maioria. Não, na cúpula você está falando? Não, eu digo assim, cidadão. É mais fácil o cidadão ser machista ou feminista? Machista. Machista, porque é uma cultura arraigada, enraizada, que está no nosso sangue, circula aqui, ó, 24 horas por dia. Se você piscar, você fala uma frase machista e não percebe. Piscou. Aí ele é chamado para replicar isso em outros municípios. O homem tende a reiterar essa conduta criminosa. E aí, porque ele entende que está correto, que é isso mesmo, que é assim que tem que ser feito, né? Porque a mulher descumpriu um padrão de conduta e ela merece essa punição. E aí o grupo reflexivo, o que ele mostra? Né? E o grupo reflexivo hoje, né, ele veio com uma possibilidade da mulher solicitá-lo como medida protetiva de urgência, ou seja, ela faz um registro de ocorrência e de plano solicita a medida protetiva que pode ser encaminhamento para o grupo reflexivo. E aí esse grupo reflexivo, além dele mostrar para o homem que aquela conduta criminosa, ele mostra que tem outras formas dele exercer a masculinidade dele, que não precisa ser pela violência, não precisa ser pela força, né? Não precisa ser com o machismo, né? E aí o homem começa a entender. Quando a Ana Paula teve lá
na DEAN, que ela está agora escrevendo um livro sobre violência doméstica, né? E aí ela está fazendo pesquisas e tal, enfim. E a gente foi num grupo reflexivo, né? E foi engraçado porque eu também nunca tinha entrado no grupo reflexivo. Eu só encaminho para o grupo reflexivo. E aí você olha, você chega no grupo reflexivo, você sente aquela animosidade, né, de olhares, porque tipo assim, pô, a delegada que me prendeu, o que ela está fazendo aqui? Né? E aí eu comecei a mostrar para eles que o objetivo da lei não é o desaparecimento do homem da face da terra, não é a pena de morte para o agressor, né? Não é a prisão perpétua para o agressor, é a proteção da mulher. A lei se preocupa com a proteção da mulher. Passa daquela fase da licença, ela é mandada embora. E aí ela vai para onde? Mercado informal de trabalho. E aí, só que o mercado de trabalho necessita das mulheres. As mulheres são 52% da população. Nós somos produtivas. Nós precisamos produzir. O mercado de trabalho depende da gente. E aí, quando as mulheres começam a sair do mercado de trabalho, começa a ter essa evasão, começa a fechar postos de trabalho. Começa a trazer prejuízo para a economia. Por isso que eu digo que 1 bilhão é pouco. Está bem aquém do que realmente a gente deixa de arrecadar. Trouxe só um pouquinho de reflexão para a gente conseguir entender o nosso papel no combate, na desconstrução do machismo, no combate da violência contra a mulher, que todos nós temos importância e podemos fazer cada vez mais, porque quando você planta uma sementinha, eu vejo lá em cada sementinha que eu planto, vai crescendo, né, sem machismo. Nossa, isso aí já fica até arrepiada, porque olha, isso aí, se a gente fizer isso, as próximas gerações, né, serão gerações mais saudáveis, né? Obrigada, gente. Como vir aqui à frente falar, depois de 2 gigantes falando sobre temas super importantes, e como a doutora Fernanda colocou, ela estava basicamente falando sobre comportamento. E o comportamento e a forma como a gente se comunica com o mundo, como a gente faz essa relação, como a gente demonstra quem somos, o que estamos sentindo para o mundo, para as pessoas que estão ao nosso redor, né? E uma das coisas que eu costumo falar, pegando o gancho com a doutora Fernanda, é que assim, as mulheres têm nas suas mãos realmente esse poder de transformar o mundo. A gente sabe que o filho é do pai e da mãe, é dividido, mas nós somos a geração da transição. Nós estamos passando por essa transição de era, por uma transição de pensamento. Nós que já temos essa consciência, que já somos despertos para isso e que temos a maior fatia de participação na educação dos próximos participantes da sociedade, sejam eles meninos ou meninas, a gente já tem que começar a colocar essa plantinha, né, nos nossos filhos. As mulheres costumam falar, eu cresci ouvindo isso, né, que as mulheres vão mudar o mundo, a gente só não escolheu a roupa ainda. As mulheres, muitas das vezes, você falou até que os meninos são ditos para não chorar, mas agora também existe a cultura de que a mulher também não pode chorar. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer comigo? Eu choro por tudo, eu choro o tempo todo. Por tudo e por nada. Reza a lenda que quando eu era criança, minha mãe me ouvia chorando e quando eu entrava na sala, eu estava sentada chorando copiosamente e ela perguntava, está chorando por quê, Viviane? Só porque eu quero. E realmente eu sou assim. Se eu estou muito feliz, eu choro. Se eu estou muito triste, eu choro. Se eu estou com raiva, eu choro. Então, tudo eu desafogo mesmo. Eu desago. Apesar de ser uma mulher de fogo, de ser ariana, eu recorro à água para me reequilibrar, para me acalmar, para buscar o meu equilíbrio. O colérico, o sanguíneo, quem é que já ouviu falar sobre a forma, né? Melancólico, fleumático.
E nós temos a teoria comportamental do DISC, que é a teoria, uma das quais que eu trabalho, que é o dominante, o influente, o estável e o conforme. Cada uma dessas cada pessoa está enquadrada numa característica, mas que é importante que a gente saiba essas características, não para se limitar, para se estigmatizar. Do tipo síndrome de Gabriela. Ai, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Olha, eu tenho um teste agora que diz que eu sou dominante, então eu nasci para ser líder, me dá o cargo de liderança, me dá uma comunidade para eu liderar, deixa que eu tome as decisões aqui dessa casa. As ferramentas, muitas vezes, elas são desacreditadas porque as pessoas usam para se rotular e se enfiar numa caixa, quando na verdade deveria ser para expandir. Dessa forma, o autoconhecimento faz com que a gente entenda que um comportamento pelo qual eu estou sendo punido, que as pessoas dizem que é errado e eu não entendo, eu olho e eu paro para refletir e eu consigo entender que sim, eu aprendi errado. Poderia fazer sentido naquele meio, mas para um novo meio no qual eu quero ser inserido e eu quero participar, eu preciso modificar para que eu possa pertencer a esse novo grupo. E aí, o convite que eu faço a vocês é que todos nós estamos inseridos na sociedade, estamos inseridos em grupos, nascemos no grupo e desejamos continuar sempre em grupo. Nós temos essa necessidade de pertencimento, de se sentir acolhido, de se sentir reconhecido e amado no grupo que a gente quer pertencer. E para isso, a gente precisa se comunicar. E eu me comunico, eu me relaciono olhando para o outro. Eu olho para dentro para que eu possa entender quais são as melhores ferramentas que eu tenho, quais são as ferramentas que eu preciso melhorar, para então eu oferecer para o outro uma melhor versão de mim mesma. E assim eu consigo efetivamente me tornar melhor, melhorar o meu mundo e tornar o mundo melhor, porque eu vou tornar também a outra pessoa uma pessoa melhor a partir da minha própria transformação. Bom, gente, eu acho que não vou me estender mais. É um pedido, é uma sugestão, como falou a nossa Ju, sabiamente, a que a gente possa olhar, né, para nossa maneira de se relacionar, de se comunicar, de prestar atenção no nosso comportamento, como que a gente tem lidado com as nossas emoções e como a gente tem colocado para o outro essa emoção, quando eu estou com raiva, quando eu estou triste ou feliz, como que eu comunico isso ao mundo, e que a gente possa olhar. O convite é que vocês olhem para dentro, para que vocês possam se conhecer antes de sair querendo transformar o mundo de todo mundo. Vamos começar essa transformação por nós mesmos a partir de hoje. Obrigada. Que eu idealizei dentro do meu coração de todos os assuntos que aqui hoje passaram. Então, para quem participou de todos os processos hoje aqui, todos eles foram pontuados em tudo que aconteceu na minha vida até o dia de hoje. Então, a editora Nice, eu estou emocionada porque vocês, sabiamente, eu escolhi, eu acho que muito a dedo e muito carinhosamente a cada uma, que mostrasse aqui a diferença, né, e a necessidade da comunicação, porque a comunicação traz a liderança. A liderança sem comunicação é nada. Então, nesse momento, né, nós estamos aqui nessa reflexão para fecharmos o mês de março, que foi tão falado esse mês de março,
o pessoal falava assim, nossa, março está mais longo do que dezembro. Tem tantos eventos, tantas as coisas acontecendo. E se após pandemia, estava todo mundo querendo exercitar a comunicação, todas nós estávamos necessitadas de vir falar, seja aqui na casa, na SRJ, que agradecemos muito essa recepção, que seja o primeiro de muitos, mas também a todos que foram convidados, os que estão em casa torcendo por nós, mas que nós possamos, na data de hoje, fecharmos março com chave de ouro. Primeiramente, como disse a Ju no início da palestra, se nós estamos respirando, é porque nós estamos vivos. Se estamos vivos, porque passamos pela pandemia. Então, cada um aqui teve um ente, um amigo, um conhecido, um vizinho, que se foi na pandemia. E se nós estamos aqui, creio eu, que nós estamos com uma grande missão. Todos nós. Uma missão de mudar vidas. Então, Alice, para que esse todo discurso? Porque ontem, lá na Travessa, do Baca Shopping, na livraria da Travessa, nós lançamos esse livro aqui, Vozes que Ecoam. Vozes que Ecoam são 20 mulheres empreendedoras que contam aqui a sua trajetória de vida, resiliência e de empreendedorismo. Os seus 10, 5, quantos filhos tiverem, ou sozinha mesmo, e buscar essa liberdade, buscar uma nova vida e buscar crescer como pessoa. Então, o Alô Mulheres é isso. O Alô Mulheres, ele nasce para capacitarmos outras mulheres. É um grupo cidadão, que eu acho que a maioria aqui é Alô Mulheres, né? Um grupo cidadão onde várias mulheres se unem para ajudar outras a levar conteúdo. Joana Dark é boa de escrita. Vou dar uma oficina de redação. Vamos marcar. De redação para saber, né, fazer um currículo numa entrevista de trabalho, saber fazer uma redação. Sabe? Um outro, né? Vamos, não sei, vou chutar. Economista, sabe lá das finanças. Acertei? Se eu não acertei, falar assim, não era da disso, Alice. Então, pode ir lá dar uma oficina. Olha, se você juntar, vender 30 laços, tá? E fechar aqui, tirar o recurso da compra, você consegue agora juntar em 30 dias, você tem X. E mais X, e mais X, você vai alavancar. Você sai de dentro de casa, supostamente, e pode alugar uma barraquinha na feira, lá, Largo do Machado, Meia, qualquer parte do país, e começar a vender e mostrar mais o seu produto. E aí onde entra o Elas? O Elas nasce na necessidade, na pandemia, quando nós tínhamos uma rede de mulheres sem saber o que fazer. Resiliência e tantos outros assuntos que estão aqui. Lógico que nós preservamos, né, a identidade, não colocamos alguns detalhes, mas nós que temos todo esse material, nós sabemos quem é quem e a história de cada um. E aí eu só queria agradecer a casa, a CRJ, por esse momento, de podermos fechar o dia de hoje com tanto conteúdo, né, que foi dado, né, aqui, e queremos voltar de novo, se assim pudermos. Muito obrigada. Estamos aqui com a Maria Cândida, ela foi a mediadora do evento de hoje, da mesa redonda, aqui na Associação Comercial do Rio de Janeiro. E gostaríamos de saber, falar um pouquinho para o nosso público, como foi a mesa redonda de hoje. Bom, foi ótimo, nós abordamos temas hipervaliosos, temas voltados para a comunicação, comportamento, a questão da mulher, né, da mulher e como ela é tratada. Então, que, vamos dizer assim, ela direciona para a questão também da comunicação e da parte toda do comportamento. Perfeito.
Estamos aqui com a Alice Loures, ela que é CEO da editora Elas. Ela foi uma das palestrantes aqui de hoje e ela vai falar um pouquinho pra gente sobre essa palestra. Ela falou também sobre o livro que a editora lançou, ela vai comentar um pouquinho pra gente sobre isso. Alice? A palestra de hoje é para fecharmos mesmo o mês de março, que foi bastante movimentado com muitos eventos, né? Para que possamos ter a comunicação e a liderança caminhando junto, seja qual esfera. Porque sem comunicação não há liderança, e sem liderança não há comunicação. Então, nós convidamos aqui palestrantes, né, que pudessem trazer conteúdo de excelência para que todos nós pudéssemos fazer essa roda de conversa e entendermos que precisamos nos comunicar melhor para alcançarmos outros horizontes e ajudarmos outras pessoas. Ontem, lá na Livraria da Travessa, no Barra Shopping, nós lançamos o livro Vozes que Ecoam, onde nós colocamos 20 mulheres, Baixada Fluminense e Rio de Janeiro, para contar as suas histórias como empreendedoras. E fechamos assim mês de março com chave de ouro. Para as pessoas que estarão assistindo essa cobertura em casa, como é que elas podem acompanhar o seu trabalho? Olha, pelo Instagram, @elaseditora, ou pelo projeto Cidadão, que são várias mulheres que se unem para ajudar outras mulheres, @alou.mulheres. Então fica a dica para você do Jornal DR1. Estamos aqui com a Juliana Guzoni. Ela foi uma das palestrantes aqui de hoje. Ela vai falar um pouquinho para a gente, um resumo sobre essa palestra. Juliane? Tudo bem, Aisha? Muito obrigada por essa oportunidade. Eu sou jornalista, eu trabalhei em televisão minha vida toda praticamente. Trabalhei em grandes empresas e ao longo da minha carreira profissional e a vivência no dia a dia da reportagem, eu vivenciava uma dificuldade gigantesca que as pessoas enfrentam no que se refere a falar sobre o que pensam, sobre as suas ideias, sobre o que sentem. Então, na palestra, eu trago muito disso, né? O que impede que as pessoas tenham uma comunicação um pouco mais fluida. E vou trazendo alguns sinalizadores que a gente precisa buscar um equilíbrio emocional, a gente precisa se conhecer um pouco melhor, ter um pouco mais de empatia. E como é que eu vou desenvolvendo isso? Então, ao longo da palestra, eu vou trazendo esses recursos, essas reflexões, mostrando o quanto a comunicação ela é uma dificuldade ou um problema dentro das empresas, dentro das famílias, na sociedade como um todo. Em geral, 90% dos problemas que a gente vivencia, eles são decorrentes de problemas de comunicação. Falta de clareza, falta de objetividade, falta de empatia, falta do olhar voltado para o outro de forma mais cuidadosa. Mas a gente consegue, é possível reverter esse quadro, né? Não é à toa que 80% da população no mundo todo sofre de ansiedade extrema quando pensa em falar em público. Então, mas é possível mudar. E durante a palestra eu vou trazendo essas informações, essas possibilidades, apontando alguns caminhos que podem sim ajudar a mudar o desenvolvimento, a realidade, né? Eu digo que quando você melhora a sua comunicação, você transforma todas as áreas da sua vida. Perfeito. E Juliane, para as pessoas que estão assistindo a gente em casa, você falou bastante sobre inteligência emocional e como adquiri-la e qual a importância dela. Para poder seguir vocês nas redes sociais, poder acompanhar um pouco sobre sua trajetória, como é que o pessoal de casa faz? Bem, nas redes sociais eu estou no Instagram, @Juliane Guzoni, o Guzoni é Guzoni, e ali nesse espaço eu compartilho várias informações, vou trazendo algumas ferramentas para as pessoas olharem para essa habilidade que é a nossa comunicação, uma habilidade que a gente nasce com ela, nós nos comunicamos desde o primeiro instante de vida por uma questão de sobrevivência. Então é inadmissível que num determinado momento da vida a gente passe a dizer, como eu ouvi muitas vezes no dia a dia da reportagem, eu não sei falar, não, eu não consigo dar uma entrevista, não, falar, gravar, falar ao microfone, de jeito nenhum, isso não é para mim. Então, não, nós desde o primeiro instante de vida, nós nos comunicamos por uma questão de sobrevivência e no dia a dia nós vamos sempre aprimorando e sempre é tempo de desenvolver e aprimorar. Eu digo que a comunicação é tão importante para a nossa sobrevivência, para a nossa vida,
quanto o ar que a gente respira. Perfeito. Estamos aqui com a Viviane Peba, ela que é terapeuta, ela foi uma das palestrantes de hoje, ela vai falar um pouquinho pra gente sobre a palestra dela aqui na ACRJ. Viviane? Boa tarde. Bom, aqui hoje eu trouxe a palavra sobre o comportamento, né? Sobre como entender o comportamento nos desenvolvendo ajuda na liderança. Um líder, ele precisa trabalhar o ponto de olhar para dentro, buscar o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, para que ele possa refletir um comportamento que leve a sua equipe, que leve as suas relações a um novo patamar, que possa levar a resultados. A importância de você buscar um profissional, de você traçar o seu perfil de comportamento, de você entender de onde vêm os seus padrões, as suas tomadas de decisão, não para se encaixotar, não para virar um formato, algo fechado, engessado, mas sim para que você possa abrir um leque de novas potencialidades e assim conseguir construir uma postura, uma fala muito mais impactante, né? Muito mais autêntica e verdadeira. Perfeito, Viviane. E como é que a gente consegue acompanhar você nas redes sociais, seus trabalhos? Bom, nas redes sociais eu estou no Instagram, @euvivianepeba, no Pinterest também. E ali no Instagram você consegue acompanhar toda a minha agenda, tem material gratuito, tem os próximos eventos, as próximas palestras e fazer um contato comigo por ali também. Perfeito.